No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o filósofo, ensaísta e crítico Benedito Nunes. Benedito Nunes nasceu em Belém, Pará. Formou-se em Direito, especializou-se em Filosofia na Sorbonne e no Collège de France, em Paris. É membro do Instituto Brasileiro de Filosofia. Colabora regularmente em diversos periódicos nacionais e internacionais. Dentre seus trabalhos, destacamos Introdução à Filosofia da Arte, O Tempo na Narrativa, Oswald Cannibal, Clarice Lispector, Hermenêutica e Poesia, o Pensamento Poético, e João Cabral de Melo Neto. Benedito Nunes é professor titular de Filosofia, aposentado pela Universidade Federal do Pará. Tudo bem com o senhor, professor Benedito? Sim. Grande honra tê-lo aqui conosco no nosso Obrigado. programa. Professor, do direito à crítica literária com uma longa e intensa duração no campo da filosofia. Gostaria que o senhor falasse um pouco para nós desse percurso no universo das letras e do pensamento filosófico. A trajetória assim parece muito correta, né? Do direito às letras. Não sei se eu fiquei alguma vez no direito. Foi uma passagem não muito rápida, porque até a advocacia eu exerci, mas eu nunca integrei a profissão, né? E sempre fiz as coisas dessa profissão com o desejo de me retirar dela assim que eu pudesse. O que foi, sucedeu logo. E um meio muito curioso desse ponto de vista que eu consegui foi um certo trabalho que se chama magistério. Eu entrei como professor muito cedo, e pouco a pouco o número de aulas foi aumentando, e com isso eu me desliguei completamente da advocacia. Quer dizer, não ganhava bem, mas fazia aquilo que eu queria. Eu tinha uma verdadeira aversão pelo exercício da advocacia. E, professor, o senhor lecionou filosofia inicialmente e opta por essa relação filosofia e arte. Gostaria que, desde a introdução à filosofia da arte, eu tenho uma grande preocupação didática também, né? Nas obras, não só no exercício da sala de aula, mas nas suas obras publicadas com essa questão. Gostaria que o senhor falasse um pouco para nós dessa produção escrita das relações filosofia e arte. A intenção desses livros foi didática. Eles decorreram de uma encomenda que eu recebi com muita satisfação, muito prazer e muito honrado, do professor Antônio Cândido, quando começou a sair a coleção a que pertencem esses livros. Primeiramente era uma coleção em termos de finalidade didática, de outro formato. Isso já é uma remodelação editorial feita pela Ática. Né? E então a minha passagem, como eu disse, foi muito rápida pela advocacia e cheguei à filosofia, mas nunca separei realmente a filosofia da literatura, de um modo geral. E depois especifiquei essa relação, literatura e poesia. Porque, primeiramente, eu escrevi artigos literários e continuo escrevendo até hoje, de modo que eu sempre fiz, na focalização da filosofia, uma constante relação com a literatura. E nós vamos retomar essa relação, e mais estreitamente ainda com relação à poesia, mas em 74, quando o poeta João Cabral de Melo Neto ainda estava em pleno vigor de produção, o senhor escreveu uma obra hoje clássica nos estudos da fortuna crítica do poeta João Cabral de Melo Neto, com nota biográfica, introdução crítica, antologia e uma bibliografia sistemática. Então, gostaria que o senhor nos falasse um pouco desse trabalho. E por que João Cabral de Melo Neto começa? Eu apreciava muito o João Cabral na época que eu recebi também uma encomenda. Esses livros é muito interessante assinar isso. Quase todos eles são encomendados. Talvez a encomenda seja assim um fator estimulante. Uma obrigação. Uma obrigação. Né? Você recebeu uma encomenda, você tem que produzir isso.
num tempo determinado, mesmo que você extrapole o prazo que lhe dão, mas o certo é que há uma obrigação determinada, né? Então, isso foi encomendado e eu tive necessidade de reler o poeta inteiro e, ao mesmo tempo, ter uma visão completa da sua obra. O que me interessava era fazer um relacionamento dos poemas de João Cabral, uma temática determinada, certos determinados processos, um modo de pensar, porque eu considero que a poesia é um modo de pensar. Eu tinha começado por um artigo dedicado à educação pela pedra. Foi justamente esse o meu caminho. Eu me interessei muito pela educação pela pedra, e da educação pela pedra, então, me voltei para os outros livros de João Cabral. Então, foi o caminho inverso, né? Eu fui da educação pela pedra aos outros livros, os livros anteriores de João Cabral. O que, de certa forma, é coerente com o projeto Poeta, porque é o livro que ensina a ler os demais poemas dele próprio, né? Então, foi muito proveitosa a feitura do livro de João Cabral, não só por ter tido uma visão completa do poeta, porque me habilitou também a compreender certas características que eu jamais teria firmado, mas se eu não tivesse um apurado conhecimento de cada obra em particular. João Cabral, para mim, foi uma lição de poesia. Uma dimensão que o senhor estuda na obra dele é exatamente essa questão da tática da comunicabilidade. O senhor se atém a ela, e ele é um poeta que chega a formular essa preocupação com a transitividade da poesia, chegando a dizer, num texto ensaístico, que o poeta tinha que se preocupar com, ocupar-se com outros suportes, enfim, fazer a leitura, a poesia, chegar a um número possível maior de leitores e ouvintes. Como é que o senhor vê essa questão? O próprio João Cabral, eu acho que via isso muito sinteticamente na própria maneira que ele apresentou a poesia dele, né? Quer dizer, uma poesia tematicamente muito bem delimitada, né? Uma poesia que tem um meio, tem um clima, tem determinados vocábulos, parece que ele mesmo diz isso, né? Vivo no mundo de certas palavras, vocábulos que tem um número determinado. 20 palavras 20 sempre palavras as mesmas. sempre as mesmas, etc., né? Tem um solo, né? A poesia do João Cabral tem o seu vocabulário também, né? E processos determinados de composição. E o que é notável, a gente vê essa capacidade que um verdadeiro poeta tem de se renovar, né, a cada poema, mesmo quando você está no conhecimento de processos, né, que ele repete à sociedade. Serialmente. Serialmente. E como que o senhor vê a função, quer dizer, o senhor atribuiria a isso uma função social da poesia? Como é que o senhor atribui a... Sim, o João Cabral nunca deixou de considerar essa função social da poesia. Isso se acentua. Veja o Rio, não é? Já tem isso acentuadamente, com Morte e Vida Severina, igualmente, embora ele não prezasse muito Morte e Vida Severina como poesia. Né? Entretanto, foi, como todo mundo sabe, né, o carro-chefe, não da poesia de João Cabral, mas o carro-chefe da popularização dela. Poesia. A disseminação, por exemplo, muito. Eu mesmo tive uma experiência particular com Morte e Vida Severina, do ponto de vista da representação. Que a minha mulher fazia teatro, e é bom que se diga, porque é uma coisa que muitas vezes se esquece, que a primeira representação de Morte e Vida Severina foi feita justamente pelo nosso grupo. Ah, é? Não foi o Chico quem representou. Que seria 66? Isso. Eu assistia já essa representação do Chico. A primeira representação foi feita em Belém do Pará, por esse grupo do qual eu participava, não é? Até porque eu era casado com a diretora. E nós apresentamos num festival organizado... Professor, eu vou pedir ao senhor para interromper agora e nós voltamos nesse ponto, porque isso é uma revelação. Tá certo. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.
No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o filósofo, ensaísta e crítico Benedito Nunes. Professor, no final do bloco anterior, o senhor nos falava, de certa forma, uma revelação de que a primeira representação de Morte e Vida Severina deu-se com um grupo de teatro, vocês em 57. Gostaria que o senhor retomasse. Isso. A peça foi ensaiada e montada pela primeira vez em Belém. Depois nós levamos a mesma peça no Festival de Teatro Estudante, que se realizou em Recife, em 57. Era um festival promovido pelo Pascoal Carlos Magno, chamava-se Festival de Teatros de Estudantes. E o nosso ator, por sinal que fazia o Severino, Carlos Miranda, que já faleceu, obteve o primeiro prêmio, como revelação de ator. Ok. Professor, nós vamos falar depois dessa relação João Cabral e a filosofia, que é um estudo recente do senhor, mas para prepará-lo, vamos falar do hermenêutica e poesia. O senhor aproxima filosofia e poesia. Como é que o senhor poderia apresentar uma síntese desse pensamento para nós? É muito difícil sintetizar esse pensamento. Sintetizando, parece uma simplificação excessiva. Uma redução. De um dado cultural, primeiramente, dado que a poesia faz parte da cultura, ela precede o pensamento racional. Parece que a filosofia teve essa origem na poesia. E depois, pelo fato de que há certos temas filosóficos que estão entranhados à literatura. E vice-versa, você tem que considerar que a filosofia, ela também apresenta formas literárias. Né? Então há uma conexão muito estreita, quer do ponto de vista temático, quer do ponto de vista do discurso filosófico e do discurso literário. As formas literárias, muitas delas têm um aspecto filosófico acentuado. Na filosofia nós encontramos diferentes formas de discurso, como, por exemplo, o diálogo, diferentes maneiras de frasear, diferentes maneiras de expressar o pensamento. E com isso, então, nós temos o literário na filosofia, como nós temos também o filosófico na literatura. Um literário seja narrativo, dissertativo ou poético, ou né? poético, como é o caso ou poético, do Nietzsche, propriamente como é o caso dito, sim, exatamente, sem falar nesses casos extremos que deram origem a essa aproximação. Foram esses casos extremos que realmente suscitaram um problema, esses casos extremos de poetas filósofos, como o caso de Nietzsche, entre outros. Ou como filósofos, existem poetas filósofos, existem filósofos poetas também. Exatamente. O próprio Heidegger não deixa de ser poeta. Claro. Além da sua linguagem, criando termos, expressões, ele também, de vez em quando... Incorria na poesia. Isso. Como diziam dos nossos modernistas, fazia os seus versinhos. Fazia os seus versinhos. Professor, especificamente João Cabral e a filosofia, que é tema de um estudo atual, recente do senhor. Sim. A questão é tomada de um ponto de vista bem determinado, que não é forçada nenhuma relação entre a poesia de João Cabral e a filosofia. Eu não transformo a poesia de João Cabral em filosofia, mas procuro também detectar certas determinadas características nos próprios processos poéticos, processos esses que estão mais próximos do pensamento, na maneira na temática também, no direcionamento da linguagem para o que é perceptível do real. Essa vitória da percepção na poesia de João Cabral Neto é muito nítida em uns aspectos, e que suscita o que eu procuro aqui desenvolver de certo modo, mas não tem extensão devida, uma fenomenologia do poético. De dar a ver real o real. Isso, exatamente. Dar a ver, você bem sabe disso. É isso mesmo. Bom, uma questão que o senhor aborda desde a introdução à filosofia da arte, e isso evidentemente está na raiz etimológica, que é essa questão do tecné, da poiesis, é que a arte evolui conforme os seus suportes. Nós estamos aí numa era da cibernética, em que nós já temos os exercícios da infopoesia, da videopoesia, da holopoesia, da biopoesia. Como é que o senhor, como esteta, como um pensador da filosofia da estética, interpreta essa contemporaneidade e essa manifestação artístico-poética por esses vários suportes?
Eu hoje não tenho uma ideia nítida do que seja evolução. Eu não emprego mais a palavra evolução, né? Porque evolução, pelo que nos transmitiu a própria tradição do século XIX, é um desenvolvimento escalonado, que pode ser contínuo também. Né? Eu acho que a poesia, ela se modifica em diversas circunstâncias. Quer dizer, não há uma evolução no sentido linear ou no sentido da multiplicidade de escala de desenvolvimento. Da ideia de progresso. Da ideia de progresso, justamente. Né? Mas existe uma reformulação da linguagem, né? Conforme os seus objetos, conforme as circunstâncias, etc. De qualquer maneira, eu acho que a poesia, quando ela tem vitalidade, assim como João Cabral, né? Ela atende sempre às circunstâncias sociais e às circunstâncias vitais, entendendo por isso, no sentido mais amplo, até o que se chama de existência, a existência humana como tal, né? Na sua dimensionalidade histórica, social, metafísica. Eu entendo a poesia dessa forma. A poesia abrange tudo isso, e pode abranger. Ok. Indo ao capítulo final do seu trabalho hermenêutico, Poesia, o senhor aborda a questão do fim da poesia, por Heidegger, o fim da filosofia, passando pela ideia de desconstrução da modernidade na direção de uma presumível pós-modernidade. Como é que o senhor aborda essa questão? Isso é mais uma questão de situação do que uma questão de convicção. Situação porque nós estamos diante desse muro, né? Muro de efeitos, de coisas que se produziram, de processos irreversíveis. Então, na verdade, nós vemos não somente hoje uma mudança de forma literária, mas vemos também uma desintegração da linguagem literária. Não é? A utilização da literatura de um certo modo, um abuso, não é, das mídias entrando na linguagem literária. Não é? A própria difusão da literatura feita numa escala que não é muito convincente. Não é? Enfim, tudo isso mostra que nós estamos diante de um estar muito incômodo da literatura. Não é? Para onde vai essa interrogação constante? Nós não podemos prever, nós não podemos saber. Né? Mas nós sabemos que a situação da literatura e de quem faz literatura hoje é muito incômoda. Incômoda, sem dúvida. Ainda mais incômoda é a situação de quem julga, ou de quem procura apreciar. Porque aí entramos no terreno do valor. Sim. Agora, no que toca ao final, eu me refiro mais à filosofia. Quer dizer, aquela espécie de término de um certo processo de pensar, num momento como o nosso, em que você conhece todas as doutrinas filosóficas do passado, não é? Em que acumulou uma soma enorme de informações científicas, né? Em que as próprias disciplinas científicas se entrançam, em que não há mais limites definidos entre elas. Então, isso tudo que faz uma espécie assim de via crucis da filosofia atualmente. Ok, professor, nós vamos interromper agora. No próximo bloco voltamos para continuar esse assunto. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o filósofo, ensaísta e crítico Benedito Nunes. Professor, no final do bloco anterior, falávamos dessa questão do fim da poesia, na perspectiva do fim da filosofia a partir de Heidegger. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais para nós dessa perspectiva heideggeriana de fim da filosofia. Sobretudo o fim da poesia, o fim da filosofia que Heidegger fala. Esse fim da poesia já é um acréscimo mesmo. Tá? Quer dizer, o fim da poesia é fim das possibilidades de pensamento que se concretizaram na história dos gregos atenóicos. Né? Então, é um modo de pensar, é uma abordagem, uma determinação de problemas
Isso seria o fim da filosofia, portanto, como um fim do discurso com seus alvos teóricos determinados. Não se trata, por seguinte, de um esgotamento, nem de uma decadência. É o fim como a exaustão de um processo que, entretanto, pode ser renovado. Porque com a filosofia nós sempre temos o retorno do pensamento. Ela sempre tende a pensar as coisas essenciais de uma determinada época. Assim como hoje pensa a ciência, ou pode pensar a cibernética, pode pensar os processos nucleares na sua expressão mais ampla, a poesia, enfim. A filosofia tem que dizer aquilo que de mais saliente nós podemos encontrar num determinado momento do pensamento. Professor, eu não posso deixar de perguntar ao senhor, então, já que estamos no espaço intervalar, aí, vamos dizer assim, entre filosofia e poesia, sobre a questão da utopia, fim da utopia. Como é que fica para o senhor essa questão da utopia? A utopia, do ponto de vista de horizonte político, para mim fica muito limitada por uma razão que eu vou dizer. Se utópico significa esperança, muito bem. Se utópico significa possibilidade de renovamento, muito bem. Mas se utópico significa um horizonte bem determinado, que se fecha sobre determinadas condições materiais de vida, aí já não. Uma espécie de absoluto? Uma espécie de absoluto, porque toda utopia tende justamente a se concretizar num determinado momento de condições materiais salutares, né? O máximo de produção para o máximo de indivíduos, etc, etc. Então a utopia é sempre alguma relevância na vida material, alguma relevância que fecha o próprio horizonte, não só do conhecimento, como da própria existência. Ok. Professor, voltando à questão de leitura de poesia, o senhor participa de uma obra organizada por Alfredo Bose, que pretende ser exatamente um mosaico de leituras, quer dizer, diferentes autores, diferentes métodos de abordagem, e o senhor lê nessa obra a poesia de Mário Faustino, e o senhor leu outros poetas vanguardistas, como o caso de Oswald. Como é que o senhor se posiciona em termos de método de leitura poética e até criticamente com os métodos que se praticam contemporaneamente ao seu redor? De um ponto de vista geral, eu sempre usei, sem saber, devia saber depois, do método hermenêutico, a interpretação dos textos, considerando também a situação dentro da qual esse texto se encontra. Mas, na verdade, não se pode empregar uniformemente os mesmos métodos para todos os autores. Existem variações de um para o outro. Assim, estudar João Cabral exige certos critérios que não serão os mesmos para estudar Oswald de Andrade. Sim, sim. Às vezes eu me perguntava, por que eu estou estudando Oswald de Andrade depois de ter estudado João Cabral de Melo Neto? Bom, na verdade, eu comecei a estudar o Oswald de Andrade por um interesse filosófico. Porque a primeira coisa que eu conheci do Oswald, e que me levou depois à literatura dele, foi uma tese de filosofia, que ele apresentou num exame da Universidade de São Paulo. Ele se candidatou a professor de filosofia. Filosofia. E apresentou essa tese que chamava A Crise da Filosofia Messiânica. E eu escrevi vários artigos sobre essa crise da filosofia messiânica, mostrando as simplificações do Oswald, ao mesmo tempo os grandes chutes que ele dava, as intuições brilhantes que ele tinha. E daí passei a me interessar pela obra dele. Eu estudei até a antropofagia, particularmente, examinando essa ideia, e eu até escrevi sobre o manifesto antropofágico, a introdução aos manifestos oswaldianos, aquela edição da Associação Brasileira. Então se trata de um modo de pensamento muito diferente do modo de pensamento de Cabral, muito diferente do modo de pensamento de Clarice Lispector, que foi, apesar de não se ter falado nisso, foi a autora que mais me deu trabalho. E nota-se pelo empenho na Pois é, porque a leitura se completou com outro livro, um livro que aumentou este e que o retificou em vários pontos.
também. Então foi uma dupla leitura. Ao mesmo tempo, uma leitura sofrida, porque eu tenho a impressão que os textos da Clarice... Os próprios textos são textos padecentes. São quer dizer, sofridos. Eles são sofridos e fazem a gente sofrer. Professor, infelizmente eu tenho um minuto para te fazer uma pergunta super densa, mas a sua experiência com certeza vai nos dar uma. Filosofia da arte, qual é o lugar e a função dela na sociedade contemporânea? Sobretudo se pensarmos a escola. A filosofia da arte é uma coisa que tem sido, eu acho, muito simplificada hoje em dia. Não é? Quer dizer, nós não podemos fazer filosofia da arte independentemente de fazer, né, a filosofia da cultura em que nós estamos. É preciso compreender isso. Eu mesmo escrevi uma introdução à filosofia da arte, esse pensamento não está bem nítido, mas já está lá delineado. Não é? A filosofia da arte não pode isolar a arte. É do conjunto a que a arte pertence. Quer dizer, não pode isolar de um contexto de pensamento. É nesse contexto de pensamento que nós temos que apreciar a arte. Então, a filosofia da arte é também uma parte da filosofia geral, e muito mais do que isso, quer dizer, pela filosofia da arte eu encontro a própria filosofia em si. Ok. Professor Benedito Nunes, vereador literária, agradece a sua entrevista, desejo ainda muito mais sucesso para o seu trabalho, saiba que é um grande privilégio ter tido o senhor aqui conosco. Muito obrigado. Converse conosco sobre literatura. Produção Vereda Literária, Rua Diamantina 463, segundo andar, Lagoinha, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31 110 320, telefone 31 3423 8730, telefax 3423 8669, e-mail vereda@unibh.br. Para encerrar, um pequeno convite ao trabalho do professor Benedito Nunes. Pode-se perguntar se o pensador, que é aquele que está na expectativa do novo começo, reatando com o princípio, substituiria o filósofo e se demitiria como filósofo, quando não pode contar com o esgotamento da metafísica, com a sua superação. De qualquer modo, a dialogação da filosofia com a poesia, ou do pensamento com a poesia, é uma confrontação, mas com a extensão que a poesia toma como poiesis, como habitar poético. Assim, se a filosofia dialoga com a poesia, isto se faz na preparação expectante de um pensamento futuro e sob o resguardo da serenidade. Esta é uma conclusão inconclusiva com a qual encerramos esta obra. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado.